Olha isso, o futebol, é engraçado. Aquela questão, o futebol nasce, o futebol, que estamos a falar do futebol, a partir do século da Revolução Industrial, enfim, essas coisas todas, nasce como siamês do rugby, ou seja, são quase siameses, e há ali uma altura em que há uma separação entre o futebol e o rugby, ou seja, uns podem jogar com as mãos, com os pés, e não sei o quê, e outros só podem jogar com as mãos, ou outros só podem jogar com os pés, perdão. O rugby começa primeiro, não é? E depois lança o futebol, que se vai autonomizando, isto segundo constam os relatos fidedignos, não é? Os documentos. E depois o futebol foi ganhando a sua autonomia, não é? E deixou as mãos para outras contas, para outras núpcias, deixou-as para o rugby. Mas podemos dizer que isso mas manteve muito os princípios básicos do rugby, sim. Exato. Mas podemos dizer que isso é a separação, ou seja, essas bases de regras são simples, não é? Ou seja, no futebol não se pode jogar com as mãos, no rugby, mãos, pés, seja lá o que for. Essa digamos assim... É a delimitação entre as duas, sim. É a tal autonomização do futebol. É a autonomização do futebol que... Também permite que se jogue com a cabeça, no caso do futebol, mas aboliu as mãos por completo e é aí que faz a grande separação com o rugby. Que nos tempos modernos, não vamos fazer a história do futebol... Tínhamos muito que andar para trás. Isso, não saímos daqui até para o ano, mas de qualquer das formas, ou seja, esta autonomização do futebol... há um autor inglês que se chama aqui, assim, a determinada altura dá 3 eras para o futebol. A primeira é a idade do prazer, que vai entre 1863 e os finais da década de 20, no século XX, 1930, e que nessa altura é que se dá a difusão internacional do jogo, ou seja, entre 1863 e 1930, mais coisa, menos coisa. Portanto, chama-lhe a idade do prazer. O que é que isto quer dizer, a idade do prazer, nesta primeira fase? O futebol era jogado em estado puro, como as crianças hoje jogam na escola, ou como alguns de nós ainda jogamos à quarta-feira ou à quinta com os amigos. Ou seja, não havia regras, não havia árbitros, não havia pressão. Quando havia uma falta mais dura, alguém dizia para e parava tudo, mesmo que pelo meio houvesse umas chapadas. Mas era jogado de forma livre, selvagem e prazerosa. Depois, aos poucos, na tal década que tu falas, de 20, do século passado, em que começa já a entrar um conjunto de regras, em que se começam a definir as associações de futebol, e em que se percebeu que o jogo cresceu tanto que já não bastava ser jogado de forma pura, tinha que ser regulado, havia mais pessoas a ver, havia mais equipas a constituírem-se, teve que ser organizado, e aí entra numa fase mais racional, em que de facto começou a ser organizado. Esse autor chama-lhe a idade da razão certo, exatamente. Aparecem os contratos dos jogadores, os contratos do treinador, e a coisa ganha alguma organização. E o próprio peso do treinador, das táticas, etc. Tudo começa a ser mais evoluído. As associações, embora a federação, aquilo que hoje é a FIFA e as federações nasçam, ou seja, também... ainda na idade do prazer. Certo, mas depois começam a organizar-se mais tarde, depois começam a aparecer muito mais tarde ainda as primeiras guerras. Aliás, estamos no século XX, já tinham aparecido algumas regras do jogo que começam a aparecer aos poucos. Mas as primeiras regras... Como é que eram as primeiras regras do... Eram básicas do género, a bola que entra na baliza é golo, não pode jogar com a mão, eram muito básicas. Por exemplo, fora de jogo aparece muito mais tarde. Só para teres uma ideia, os cartões amarelos e vermelhos no jogo só entram nos anos 70. No Mundial de 1970, depois de uma grande polémica que aconteceu em 66, já agora o famoso Mundial em que Portugal brilhou com o nosso Eusébio, e em que num jogo entre a Alemanha e a Argentina, um árbitro quis expulsar um jogador que fingiu que não percebia que estava a ser expulso por uma questão de tradução. E então foi uma confusão gigante. Não percebo o que está a dizer. Tens que ir embora, não estou a perceber. Implicou a polícia ao intervalo, teve que tirá-lo do estádio, deu bronca.
E a FIFA disse, nunca mais queremos passar por isto, temos que arranjar uma forma pública de mostrar ao jogador que ele está expulso. E alguém inventou, O cartão o amarelo. Ken Aniston inventou o amarelo e o vermelho, baseado na cor dos semáforos, por curiosidade. Ora, aí já estamos na idade da maturidade, segundo este autor, em que, a certa altura, quando digo capitalismo, ou seja, a ideia de gestão empresarial, a textura empresarial, resultou numa espécie de... Uma espécie, não, na realidade, na mercantilização do futebol mundial. Portanto, é uma coisa que... eu estou a citar o autor, ou seja, que estamos aqui a partir das décadas de 70. Sim, por aí. Na altura, o presidente da FIFA era um brasileiro, O Avalanche. o Avalanche. Ou seja, Não me sei se ele estava nessa altura ainda, mas se não estava nessa altura, entrou pouco depois. Ou seja, portanto, é a partir do Campeonato do Mundo de 1970. A influência das televisões, a influência das políticas também. Tudo, transmissões televisivas, começam ali a perceber um filão de ouro, não é? Ou seja, o futebol de repente tornou-se numa coisa muito apetecível pelo interesse público que tinha. E tudo se resume a vender o produto, não é? E as pessoas queriam muito aquele produto. E como teve uma dimensão universal, tornou-se muito apelativo para empresas e para a tal constituição da carreira do jogador. Isto foi muito importante para o futebol, porque evoluiu, porque profissionalizou, porque transformou-se e hoje é esta máquina fantástica, mas que claro que atraiu também muito interesse de quem queria ver no futebol um investimento financeiro. E de facto assim é, e assim foi, e continua a ser, como tu sabes. Exatamente. Voltemos a ti. Esta coisa de ser árbitro de futebol parece como... Não parece que os miúdos estejam de repente todos aos saltos. Eu quero ser árbitro. E façam fila e depois não consigam um lugar na equipa dos árbitros. Vejo mais... Quero ser Cristiano Ronaldo, quero ser Messi, Quer ser Jorge Mendes, também está na moda, ser um bom empresário. Ou também... Essa é uma função mais para os pais. Mas sim, de facto ninguém é árbitro. Como é que de repente não levaste meus chapadões da tua mãe? Ou seja, este gajo agora quer ser... Ou queria ser jogador de futebol e depois de repente, olha, eu gosto tanto de futebol, fui para a arbitragem e não há aqui uns chapadões da mãe a dizer assim, mas agora está armado em parvo. Não há nem da mãe nem do pai. Como é que começa isso? Começa por uma coincidência, mas de facto eu sou o jogador frustrado. Não é? Eu sempre gostei muito de jogar futebol, sempre gostei muito de futebol. Isso não é perigoso dizer que um árbitro a certa altura pode ser um jogador frustrado? Não. É perigoso é não assumir o que não, a verdade. Podes bater, estás à vontade. Não é nada perigoso. Perigoso é mentir e, portanto, a verdade é esta, não é? Muitas vezes os jogadores têm esse sonho de chegar a esses patamares mais altos, mas nós sabemos que apenas 1 ou 2% lá chegam, não é? Muitos ficam pelo caminho ou fazem uma carreira mediana a nível não profissional e a maioria desiste em idade de faculdade ou de entrada no mercado de trabalho. E de facto é preciso ter muito talento e muita sorte, as duas juntas. E eu não tinha nenhuma nem outra, mas acima de tudo o talento. Portanto, a arbitragem aparece por um acaso, e tu tens razão, não há fila nenhuma à espera de ser árbitro, ninguém pensa nisso, na minha altura ainda menos. Agora já há uma perspectiva de carreira diferente que já começa a aliciar alguns miúdos que estão no futebol e que veem na arbitragem uma carreira alternativa, ou seja, eu posso não ser jogador, mas eu gosto tanto deste jogo que ser árbitro pode ser uma forma de continuar a participar no espetáculo que eu gosto. E, portanto, é a tal alternativa. Eu, quando tiro o curso, não queria ser árbitro de futebol, queria apenas conhecer as regras do jogo para estar legitimado a dizer mal dos árbitros. Mas tramaram porque no curso que nós tiramos, além de ser gratuito, para quem tem 18 anos é uma coisa muito importante, põe-nos logo na prática a fazer treinos com bandeirolas e com apitos e com simulações de jogadas, e aquilo cativou-me. Então pensei, vou só fazer um jogo para picar o ponto e para dizer que já lá estive. Esse curso, ou seja, um bocadinho antes? Foi mesmo o tal acaso de encontrar um papel no chão, quando saí de um estádio, que dizia que quer ser árbitro. E eu achei muita piada porque até aquele momento nunca me tinha passado aquilo pela cabeça. E se hoje as arbitragens, por força das transmissões televisivas e do mediatismo, são muito faladas, na altura eram, mas não estavam tão expostas, não é? Portanto, era mesmo um mundo que eu desconhecia por completo, nem sabia como é que se era árbitro e sequer que havia um curso para ser árbitro. E achei aquilo aliciante por duas razões. Primeiro, lá está, porque era gratuito, eu estava a entrar para a faculdade e era um jovem a contar os trocos que os pais davam, e depois porque o horário era compatível com as minhas aulas.
E disse, por que não? Eu gosto de futebol, já agora vou conhecer as regras e fico habilitado a poder falar e a discutir o jogo com outra propriedade. Mas como te disse, depois começa o tal vício de começares a conhecer as pessoas que estão lá dentro, começas a ter uma perspectiva diferente dos ladrões. Se calhar não são tão ladrões como isso, são boas pessoas, iguais a mim, iguais a ti, que querem também fazer parte do jogo o melhor que podem, e começas a perceber essa dinâmica, e quando fazes o primeiro jogo ficas completamente agarrado. Qual foi o primeiro jogo que fizeste como árbitro? Foi como árbitro assistente, na altura fiscal de linha, porque nós quando começamos somos como os jovens jogadores, somos lançados aos poucos, não é? Eu para arbitrar os jogos esperei 5 ou 6 semanas. Fiz várias vezes fiscais de linha a árbitros mais conceituados na altura. Ainda era fiscal de linha? Era fiscal de linha. Ainda não era o tal figura. Não era árbitro assistente, exatamente. Na altura o papel era muito fiscalizar a linha, bolas que saem nas laterais e na linha de baliza e os fora de jogo. Pronto, hoje em dia já assistem ao árbitro noutras funções, em faltas, em penaltis, e portanto foram promovidos, digamos assim, nas suas funções. Mas fiz um jogo no campo que não sei se existe, penso que já não existe, em Alcântara, que se chamava o Campo da Boa Hora. Um jogo de iniciados, em que foi fiscal de linha do António Marçal, que na altura era árbitro internacional. E que foi 5 estrelas, porque soube receber-me nos meus nervos todos, na minha ansiedade toda. Que idade é que tinhas? Eu tinha 18, na altura era a idade mínima, hoje já se pode tirar o curso com 14. E até por aí foi uma coincidência entrar com a idade mínima, botar o papel no chão. Eu tinha 18 anos quando eu encontrei, não tinha 19, nem tinha 17, que não poderia tirar o curso. Mas foi muito interessante, estava muito nervoso. A bandeirola parecia que tinha 300 quilos, não conseguia levantá-la com os nervos. Quando a bola passava por mim, era como se ficasse preso, não é? É engraçado. Mas depois, com a primeira decisão e a segunda, entramos na coisa e soltamos. É como tudo. O custo é começar. E o primeiro jogo que fizeste como árbitro principal? Foi uma desgraça. Foi um jogo em que era suposto ser fiscal de linha, continuava no meu trajeto de maturação, mas o árbitro faltou. E o outro assistente que vinha com ele, fiscal de linha, também faltou. Faltaram os dois. E, portanto, um jogo de júniores. Nem sequer foste preparado para o jogo, foi, olha... Não, eu estava lá à espera deles, portanto, eu fui com a minha malinha, sozinho, não é? Agora, Estagiário. lá para dentro. E as regras são claras, quando não faltam 2, 3, ou faltam 2, o único que vai tem que assumir, tem que recrutar 2 assistentes de entre os clubes ou da bancada. Portanto, neste caso foi um de cada equipa, um miúdo de cada equipa, que nem faziam papel de escalinha, coitados não sabiam, mas pronto. E eu fui apitar um jogo de júniores, que é um escalão chato, são já os mais velhinhos, 16, 17, quase 18, já têm alguma qualidade, algum pelo na venta, é difícil de arbitrar júniores. E correu muito mal. Que jogo foi esse agora? Foi um jogo de uma equipa que já não existe, que era uma equipa de uma empresa que montou uma equipa e inscreveu-a, que era Ramilux. E foi com o Palmense, que é uma equipa, não é de Palmela, é uma equipa que também era de Lisboa, e pronto, nas Laranjeiras, em Lisboa, num campo pequeno, mas que me deixou bastante a pensar se esta é a minha vocação ou não. Ficaste com o esfíncter bastante apertado. Sim. E o que aconteceu nesse jogo? Foram más decisões, muita prisão do apito, não consegui tomar uma decisão, não estava à espera de arbitrar, acho que não tive tempo para me preparar psicologicamente. E então chegar lá, com a minha bandeirola já no terceiro ou no quarto jogo, já ia mais soltinho, e de repente saca do apito que tu é que vais apitar este jogo, eu senti-me pouquinho para a dimensão do jogo. E, portanto, a sinalética saía sempre ao contrário, a precipitação nas faltas, muito nervoso, e fiz a geneira do primeiro ao último minuto. Portanto, basicamente estraguei aquilo tudo. Suponho que não dormiste uma semana. Sim, fez-me mal. Fez-me mal nesse aspecto, foi pedagógico. Exatamente. E o que é que te fez continuar? Também é uma questão mental, não é? Há pessoas que, ai meu Deus, isto ficou mal. Saltam logo fora, não é? Agora quero fugir disto. O que é que te fez continuar? E onde é que tu, a certa altura, ficaste com a convicção que, pronto, a arbitragem... Vou fazer disto carreira. Independentemente dos erros, errar é humano, que possa cometer ou não, porque errar também é caminhar, isso faz parte do processo. Ou seja... Qual foi aquele jogo, se é que isso pode associar a um jogo em que tu dizes assim, bem, vamos continuar? Houve vários momentos, e nós quando somos jovens somos mais impreparados, não é? E portanto temos muita essa dúvida entre vou desistir, não tenho que estar a passar por isto. Porque o árbitro, de facto, como tu sabes, já é ladrão antes de começar a arbitrar, não é? Portanto, no aquecimento, quando chega ao estádio, uma hora antes, se tiver alguém já é insultado. Portanto, não a oportunidade de começar a trabalhar, é um pré-carimbo que já está estabelecido. E a habituação a essa realidade, para quem sempre jogou futebol e nunca passou por isso, é difícil.
Porque de facto uma coisa é tu veres alguém passar por isso e até fazes parte das pessoas que insultam e que mandam bocas, não é? Como adepto comum. Outra coisa é tu estás lá dentro e perceber que aquilo é injusto, e digo injusto não porque tu não erras, mas porque tu sabes que erraste sem querer e que quiseste fazer o teu melhor. E aqueles nomes todos, aquela agressividade, as cuspidelas, as moedas, as baterias de telemóvel, pilhas, bolas de golfe, tudo tu podes pensar e Isso só imaginar para lá você para dentro. enriquecer. É, não é? Eu Moedas, tenho muita coisa baterias, guardada, quer tenho muita dizer, coisa isso guardada. aí. Eu cheguei a levar com um Nokia nas costas, um telemóvel da que eu tinha uma antena deste tamanho, e isso já foi num jogo profissional. Não barras de ouro, que é uma coisa melhor, ou seja, mudar em barras de ouro, um gajo assim, Nada, doía mais, mas era menos mais produtivo, enriquecer. não E sem era? corrupção, era preciso Sim, ser. sim, achado não é roubado, não é? Mas mais a sério, o jogo determinante, entre essas pequenas hesitações que eu fui tendo, nesse primeiro ano foi difícil. Aliás, se tu fores ver ainda hoje, a maior dificuldade que há na arbitragem, para além do recrutamento, é, acima de tudo, a retenção a 1 ano e a 2. Eles vêm para O aqui, que é que é disso? a retenção é, depois de estarem 1 ano a serem árbitros, os miúdos, passam por tanta coisa que não querem ficar mais. Ou os pais não deixam, quando são muito jovens. Não Repara, são aguentam fins de semana mentalmente. cheios de jogos, são agressões, são insultos, são ameaças, são carros riscados, são eles a pagarem quase a arbitragem, porque nessa fase não compensa financeiramente, a pagarem equipamentos. E eu compreendo, os pais pensam, bolas, tu tens os fins de semana para estudar ou para namorar ou para fazer o que quiseres, tens 4 ou 5 jogos por fim de semana, és insultado, corres o risco de ser agredido, gastas dinheiro, andas deprimido e andas chateado e andas cabisbaixo e andas cansado, não vale a pena. Eu passei por isso e aguentei-me porque gostava muito daquilo, comecei a gostar muito de arbitrar. Mas há um jogo que é determinante, e era isso que perguntavas, que é um jogo em que eu fui agredido. E foi o único jogo que eu fui agredido até hoje, fisicamente, por um jogador. E esse dia marcou-me bastante porque eu pensei, eu realmente não tenho que estar a passar por isto. Tenho mais que fazer. Estava na minha faculdade, tinha o meu trabalhinho durante o dia, sempre fui muito organizado naquilo que queria para a minha vida, não é? E ainda por cima uma agressão de um contexto que nada fazia prever, um jogo muito tranquilo, 0-0, sem cartões, Estamos a falar de que jogo já? um Nem que jogo, seja. é um jogo chato, um jogo de primeira divisão distrital em Lisboa, como o Conselho de Arbitragem era de Lisboa, eu era árbitro distrital, eu estava a ser observado para subir para a terceira nacional, portanto era um jogo importante para mim. Mas eu gostava de saber as equipas, para as pessoas Já perceberem, te para as digo, pessoas era perceberem que não é Charneca só do Lumiar, Exato. Mosgueira. Não é só o Sporting Portanto, e o Benfica. Que difícil. Exato. Charneca do Lumiar, Mosgueira, num campo difícil. Eles também estavam a lutar pela classificação, era um jogo decisivo, mas curiosamente a correr muito bem. E depois num pontapé de canto, e eu não me esqueço isto, apesar de ter na altura 20 anos ou 21, num pontapé de canto, sem que nada o prevesse, o jogador que vai executar o pontapé de canto larga a bola, vem em direção a mim, eu estava já virado para a área onde estava à espera que a bola fosse parar, e dá-me um soco na cara, é uma coisa surreal. Mas não há causa Eu para consigo isso? confirmar que nós vemos estrelas quando levamos um soco. O que é que lhe passou para a cabeça? Ou seja, Não, ele depois teve que ir a processo disciplinar e inclusive em tribunal, ele depois pediu desculpa 50 vezes, diz que não consegue explicar o que lhe aconteceu. Não sei se estava a ter um dia mau, comigo não foi, e podia ter sido a causa, geralmente uma má decisão, um jogo mau, mas é que aquilo não fazia prever. Se calhar foi por causa disso que eu fiquei mais incomodado. Depois houve invasão de campo, porque entretanto as equipas começaram a defender um e os outros vieram defender-me a mim e andaram todos à pancadaria, foi uma coisa muito feia. Tive que ir para o balneário cheio de polícia à volta, quando não tinha nada a ver com aquilo, mas os adeptos da equipa desse jogador achavam que eu tinha alguma coisa, tinha provocado. Pá, aqueles filmes que começam do nada e que tu de repente perdeste o controle da situação. E eu nessa noite pensei, vou desistir. Pá, não estou para isto. Estou para isto. Não. E não desisti, obviamente. E portanto, quando tomei essa decisão, percebi nesse dia... Essa decisão foi tomada de uma forma solitária ou alguém te ajudou a tomar essa decisão? A decisão foi minha, mas é de facto verdade que quer a equipa, quer depois na arbitragem, quando se soube que eu tinha sido agredido, no dia a seguir e tudo, muita gente me ligou, pá, Duarte, isto faz parte, pá, força, se tu parares isto, estás a dizer que ganham, não pode ser, vai haver sempre agressões, nós temos que contrariar isto, fazemos o nosso trabalho o melhor que podemos. Portanto, houve ali uma ajuda de todos, mas eu tinha muita capacidade de decisão autónoma e decidi por mim, E nesse dia eu percebi que viesse o que viesse, eu era gajo para continuar a carreira, como continuei durante muitos mais anos. Como é que surge o salto para... Isso vai subindo de escola, não é? Processos distritais, Nacionais, nacionais, e depois etc. profissional. E depois profissional, ou seja... E depois internacional. E depois internacional. Como é que surge o salto, ou seja, qual é a primeira época em que tu apitas na primeira divisão, ou hoje primeira liga?
Surge muito cedo. Eu subi sempre todos os escalões. E isso, por muito que tenha sido interessante e para mim muito motivador na altura, eu hoje consigo perceber que não foi saudável. Porque, portanto, eu, em 6 anos possíveis, cheguei à primeira divisão. Tinhas que idade? 24. Portanto, comecei com 18, cheguei à primeira divisão com 24. Hoje já ninguém chega com 24. É mesmo proibido regulamentarmente. E bem, porque de facto, quando estás à primeira divisão com 24 anos, tu não estás preparado para o futebol profissional. E por uma razão muito simples. Tu passas de uma realidade, no final de uma época anterior, em agosto, em que apitas terceira ou segunda divisão nacional, com 50 pessoas no estádio e com futebol amador, para uma realidade em que podes ter 50 ou 60 mil televisões, imprensa, escrutínio, mediatismo, jogadores que tu sempre conheceste dos cromos, das cadernetas, e portanto, aquela transição, se tu não tens alguma preparação intelectual e psicológica, tu não estás preparado para tomar grandes decisões. Eu fui um bocadinho bafejado na altura pela sorte, porque na altura havia o sorteio, não era a nomeação, e nesse sorteio eu nunca entrei em grandes caldeiradas na primeira época que tive de árbitro, portanto consegui passar nos intervalos da chuva. Quando dizes não entrei em muitas caldeiradas... Jogos difíceis, jogos muito mais mediáticos, derbys clássicos. No primeiro e no segundo ano nós éramos algo preservados. Apesar de arbitrarmos primeira divisão... não entravam no sorteio? Não, exatamente. Entrávamos eventualmente a jogar em casa, teoricamente jogos mais fáceis, que podiam complicar, mas nunca no Benfica Porto, nunca no Sporting Porto. No fundo, essa graduação é a mesma que é feita com o jogador. O treinador tem algum cuidado quando lança alguns minutos em alguns jogos, vai-lhe dando tempo, não é? Na arbitragem também se tenta que haja essa habituação. Mas 24 anos é muito cedo. Quando é que tu apitas o primeiro grande jogo? Aos 27 anos. Aos 27 anos. E foi? Foi um Benfica Sporting. Foi um jogo diabólico. Fête Vosges. Foi um jogo diabólico, um jogo que me correu mal. Foi em que ano? 2001. 2001. Um jogo que me correu francamente mal. Nesse caso, quem é que ganhou? 2-2. Foi empate. Ganharam os dois. E mesmo assim ficaste lixado. Fiquei porque fiz a geneira do princípio ao fim, não é? Mas esse foi um jogo que claramente mostrou que um árbitro muito jovem não tem ainda andamento para jogadores mais experientes. E nesse clássico, ainda por cima o contexto foi clássico, não, nesse derby, e o contexto foi muito adverso para mim, para a minha infelicidade. Disseste que era em 90 e... Não, 2001. 2001. O contexto foi muito adverso por uma razão muito simples. As duas equipas, apesar de serem em dezembro o jogo, portanto numa fase prematura da época, em que nada estava decidido, nem ficou com o empate, como é óbvio, as equipas tinham uma grande rivalidade. Têm sempre, mas naquela altura tinham mais por questões colaterais ligadas com jogadores e com transferências e com dirigentes. Exatamente, estava tudo engatado. E os jogadores que estavam em campo eram todos jogadores muito mais experientes no futebol profissional do que eu. Nomeadamente Pedro Barbosa, Rui Jorge, Paulo Bento, João Oliveira Pinto, João Pinto, Nuno Gomes e uma série deles outros, malta durinha, muito esperta, e portanto eu fui um menino nas mãos deles. E eles perceberam que havia ali um árbitro que acabou por se revelar inicialmente inseguro, apesar de bem intencionado. Fizeram uma vida negra, o Jardel, uma série de malta mesmo... Jogava no Sporting. Jogava no Sporting. Já jogava no Sporting. E foi um jogo para esquecer. Ou melhor, para lembrar. Correu-me francamente mal. Como é que tu podes, digamos, dissecar esse jogo com os jogadores que estiveram em campeonatos da Europa? Assim, então aparece tu ali e há uma certa manipulação dos jogadores perante o árbitro, a tentativa de manipulação perante o árbitro, o ego, como é que... Não é o ego, faz parte do jogo mesmo. Eles são mais experientes, têm um outro treinamento, já viram aquela situação mais vezes, já passaram por outros derbys e por outros clássicos, e percebem quando... Sentiram a fragilidade. É isso mesmo. Quando perceberam que o decisor estava algo inseguro, e isto lê-se na pessoa, não andei lá com cartaz a dizer que estava inseguro ou que estava com receio. Não era receio, mas eu senti o peso do jogo. E quando entrei no Estádio da Luz, e esse jogo teve 80 e tal mil pessoas, que foi anterior à demolição. Portanto, foi no estádio antigo. E eu nunca tinha arbitrado um jogo sequer com 40 mil ou 50 mil. Tinha estado no jogo em Guimarães 1 ou 2 anos antes, com 50 mil ou 40 tal mil, também no interior de Guimarães. Mas 80 e tal mil, para quem nunca esteve num campo dentro de um relevado, para teres uma ideia, eu tinha que apitar muito forte para eu próprio ouvir o meu apito.
portanto as emoções são indescritíveis, a acústica vai toda para dentro do terreno de jogo, é ensurdecedor. Estava toda a gente eufórica, eram só flashes, eram só holofotes, eram só câmaras, eram só jogadores conhecidos, e tudo aquilo pesou num menino de 27 anos que tinha sido lançado aos Leões. E portanto, por muito que eu soubesse as regras do jogo... Não pode ser só Leões, senão depois levas Leões lá... e Águias. Senão levas do outro lado também. Não, mas eu tive esse jogo percorreu uma carreira toda. Esse jogo percorreu uma carreira, mas ainda hoje me falo mas foi ao mesmo tempo uma grande aprendizagem. Claro, e essa é a parte boa do erro. Não é? Pelo menos para as pessoas inteligentes, acho eu. Temos que passar por claro, aí. Temos que passar por elas. As pessoas têm que entender também que... Tanto assim que no jogo seguinte deste género, por acaso foi um Porto Benfica, penso eu, e eu fiz muitos jogos desses, entre os 3 grandes, foi completamente diferente. A preparação, a abordagem, e portanto eu aprendi, não é? Uma pessoa, quando passa pelo erro, ou sucumbe, ou aprende, não é? Então, não tens outras hipóteses. E portanto eu aprendi... e teve um custo social muito grande, porque esse conjunto de erros no jogo, apesar de ter ficado empatado e ter sido mais ou menos elas por elas, eu consegui distribuir o mal pelas aldeias, mas a verdade é que a nível pessoal foi muito massacrado, incluindo perseguido no local de trabalho, em casa, com situações em relação ao meu carro, em relação a incendiaram os contentores do lixo todos à porta de casa. Foi uma coisa muito, muito má. E eu percebi o que era esta dimensão desta loucura do pós-jogo. Ou seja, tu tens a esfera do jogo em que é normal haver excessos e reações, e então se tu erras, potencias mais reações, tu consegues ter uma razoabilidade de tolerância em relação àquilo que é expectável, mas há depois ali uma parte em que já não é suposto, em que é a parte que toca na família, na mãe, e a minha mãe foi muito massacrada também, temos telefonemas e tudo, descobriram tudo, os dados todos, que tocam no teu carro, que tocam nas pessoas que tu gostas e tocam no teu cotidiano. Nos meses seguintes, qualquer lado que eu fosse, estava sujeito a ser agredido, porque é assim. E não é suposto ser assim. Não é suposto ser assim. Sim, sim. Já lá vamos a essa parte, porque entretanto estamos em 2021, a caminho de 2022, e não sei se estamos muito mais adiantados em relação a esse tempo. De qualquer das formas, esse é um jogo que te marca, é um jogo que, no fundo, eu digo que o árbitro também chora, são seres humanos. Entrar num estádio de futebol para apitar um jogo entre o Benfica, o Sporting, o Bayern, porque tu também depois mais tarde foste árbitro internacional, já lá vamos. Mas é uma grande, ou seja, um juiz, ou seja, um árbitro de futebol não é um juiz que está num tribunal que tem tempo para decidir os processos, etc. E mesmo assim, como se vê, erram. Pelo menos têm decisões alteradas, é recurso, não quero ser anacrónico quando isto sair, mas ainda ontem, nos Estados Unidos, foi libertado um senhor que teve 50 anos na cadeia e foi dado como inocente agora, 50 anos. Não, e as instâncias superiores muitas vezes revertem decisões anteriores. Portanto, sim. Isso significa que erraram em primeira instância, pelo menos. Não é? Exatamente. Portanto, o juiz, ou seja, o árbitro de futebol, tem ali segundos para decidir. Depois há outra questão que é, dentro de um campo de futebol, a visão é outra isso, quem estiver minimamente atento até ver depois de transmissões de futebol. Quer dizer, se a câmara estiver mais acima, parece que o campo é maior. Se estiver mais abaixo, parece que o campo é mais pequeno. E quem estiver dentro do campo, então o campo é minúsculo. Mas para quem tem que correr, nem por isso. E o Arte corre muito. Mas essa é uma questão de perspectiva interessante. As pessoas que não jogaram futebol, ou que não estiveram dentro do futebol de 11 com alguma frequência, jogadores, treinadores e dirigentes, não percebem a dificuldade maior que o árbitro tem, que é realmente a questão do foco em relação ao seu ângulo. E uma coisa, nós vemos um jogo na televisão, já nem digo confortavelmente sentados no sofá, que isso é importante, não há cansaço físico, há lucidez, não há adrenalina, não há pressão, há uma pressão diferente de adepto, mas não há a pressão da vivência do jogo. Mas estar lá dentro, eu tomei decisões erradas, porque no momento em que tinha que analisar um lance, um jogador passou-me à frente. É tão simples quanto isto. E eu não nasci com um raio-x, que era uma coisa interessante para nascer, mas não nasci com um raio-x, e portanto não consigo ver corpos que estão atrás de corpos. Não consigo. E portanto é tão simples quanto isso. O erro às vezes não é tão perto quanto isso. E aquilo que, desculpa interromper, que na televisão pode ser uma imagem absolutamente clara, de um lance absolutamente evidente, só o é para o árbitro se ele tiver o mérito, porque é preciso ter mérito,
de estar bem colocado e também alguma sorte para poder ver do melhor ângulo. E às vezes basta isso para falhar. Sim, mas como nos futebolistas ou treinadores, bom, o árbitro, ou nos poetas, ou nos escritores, o árbitro também, há árbitros com talento. Claro, claro. Há E com mais competência do que outros. Há árbitros que dão mais para os bordados. Agora, Arraiolos também. e depois, agora, independentemente disso, ou seja, estar lá dentro do campo, ou seja, quando dizias tu, passa alguém e eu de repente não vejo a jogada, como é que se decide? Bom, mas eu não vi a jogada. Não é? É a tal diferença entre o bom árbitro e os outros, que é o saber usar os sentidos todos. Eu não posso confiar só na visão, porque a visão vai enganar-me. E podes, para teres uma ideia, os árbitros muito novos cometem um erro que nós falamos muito com eles para não cometerem nos jogos à noite, que é seguirem a bola. E quando seguem a bola passam os olhos pelo holofote e durante 5 segundos não veem nada, porque os holofotes são um estalo enorme na vista, como tu deves imaginar, num estádio. Portanto, pormenores como estes, nunca sigas a bola, segue o local onde ela supostamente vai cair, a movimentação dos jogadores e depois ela vai lá parar, não é? E, portanto, há pormenores como este que os árbitros mais inexperientes, como eu era nesse jogo, nesse derby, cometem esses erros, não é? E depois ficam parados quando têm que se movimentar para fugir ao ângulo tapado. É preciso ter mérito nisso, por isso é que eu te dizia. Ser apanhado desprevenido, não. Há formas de fugir e entrar sempre no melhor posicionamento para cada jogada. Mas quanto mais experiente, mais o árbitro usa os outros sentidos. Eu já marquei penaltis bem marcados, só a sentir o lance, sem ver. Portanto, vários jogadores na área, há um que cai, a forma do cair, a forma como o jogador que supostamente estava em pé pareceu culpado, o som da pancada, o cheiro do lance, tudo indiciava, vai atrás do instinto, não é? E marca. E na arbitragem, quase sempre o primeiro instinto está certo. Se nós tivermos um instinto a puxar para a decisão, arrisca. Se tu pensas muito, já foste, já não tens hipótese. Já estás a racionalizar um processo que tem que ser muito instintivo. O instinto na arbitragem não é mais do que a soma das tuas experiências todas que já viveste de lances daquele género a darem-te um clique para dizer a tua. Não é? Eu chegar ao pé de um jogador em que há uma confusão com o outro, ele cai ao chão e faz um choradinho enorme, um exemplo. E o bola, será que é simulação? Ou será que ele levou mesmo? Como é que eu posso saber para não ser injusto? Eu não vi. Ou então o que eu vi não me esclareceu. E depois chegas ao pé dele, tens um buraco numa perna, a sangrar. Bem, ninguém tem um buraco numa perna por nada. Ou seja, tu tens indicadores do próprio jogo que te ajudam a tomar boas decisões. No meu tempo, eu ainda era do tempo em que a arbitragem era sem comunicação, depois passou a haver comunicação, o que já ajudava bastante, os colegas já falavam, embora às vezes também desajudasse, porque demasiada informação às vezes era perversa, e não foi apenas o tempo da videoarbitragem, tenho muita pena, mas pronto, mas saí no ano anterior. De qualquer forma, quanto mais experiente, melhor árbitro, porque mais adaptado a esta questão dos sentidos. Já vamos à videoarbitragem também, temos conversa, pano para mangas. Chegas a internacional. Em que ano? 2002, 28 anos. 2002. Qual é o primeiro jogo que apitas? Arbitro um jogo do apuramento para o Campeonato da Europa de Sub-19. Também lá fora nós entramos como estagiários, ou seja, tu fazes o teu percurso aqui, chegas ao topo aqui e quando começas lá fora és um rookie. E és metido no grupo 4. Portanto, eles lá fora têm 4 grupos. 4, 3, 2, aliás são 5 grupos. 4, 3, 2, 1 e Elite. Que são 15, 20, em função dos anos, depende. Agora penso que são mais. E, portanto, fui do grupo 4, que era fazia só jogos de seleções jovens. E faço um jogo Holanda e Irlanda em Roterdão. Foi a minha estreia internacional, sub-19. E vais fazendo vários jogos. Há algum jogo que tu possas, em termos internacionais neste caso, ou 2 jogos, um que possas dizer, pá, ser daqui satisfeito, aquela coisa, ou outro que diz, pá, isto correu-me pessimamente. Não, houve jogos, ocorreu pessimamente, houve jogos em que eu percebi que errei, não é? E os jogos em que nós erramos, sobretudo aqueles que são, lá fora são todos, para nós, que não são campeonatos, em que tu erras, mas é um campeonato, é uma prova longa, o teu erro se calhar é diluído a meio de muitos jogos e não ficas com muito peso de consciência por teres errado, ficas chateado, mas não afetaste diretamente aquela equipa. Outra coisa são jogos a eliminar, em que tu fazes, por exemplo, uma segunda volta em que tu sabes que o jogo é decisivo e em que um erro teu pode ser fundamental para afastar uma equipa e permitir que outra continue. É como uma final, no fundo. E isso pesa mais, é mais incómodo, sentes muito maior responsabilidade nesses lances e sentes-te muito pior.
Tive alguns jogos que não me correram bem, mas lá fora as experiências foram muito boas, regra geral, e portanto Não há tanta pressão, ou há? Ou há seja, menos pressão. há menos pressão porque é uma pergunta que eu estou a fazer, não é? Não estou a dar a resposta. Será porque em Portugal temos uma cultura tribalista? Ou seja, por exemplo, em Inglaterra, sim, há adeptos do Manchester, há adeptos do Leicester, sei lá, do Manchester City, do Liverpool, mas não parece que os árbitros estão atingidos. Ou seja, também há uma cultura um bocadinho diferente, uma cultura também desta terceira fase da maturidade, ou seja, o futebol é uma indústria, é preciso promovê-lo. Não parece que em Inglaterra haja tanta coisa, e aqui em Portugal não haverá assim. Eu prefiro que o meu clube ganhe a todo custo, e até quando vemos clubes portugueses jogarem lá fora, se eu for do Porto ou do Benfica ou do Sporting, quero que o gajo do Benfica, se for do Porto, perca, ou se for do... Não há mais. Há um bocadinho essa cultura, aliás, há muito essa cultura, é muito típica dos países Eu não latinos. digo de que equipa sou do Torizense. Há, 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 Eu era e de Turiz é uma bela cidade. não era de Salgueiros que nasci no Hospital São João, mas pronto. Mas tu sabes que há várias razões para que essa pressão seja inferior lá fora. A primeira, de facto, é essa. Nós, quando arbitramos o nosso campeonato, já temos um histórico. As pessoas já nos conhecem, os clubes já nos conhecem e lembram-se dos nossos erros há 10 anos, há 8 anos, do penalti que ficou por assinalar. Erros contra, como é óbvio. O resto da memória depois passa rapidamente se forem a favor. Mas nós temos um histórico junto dos clubes e dos adeptos que, à partida, torna logo a nossa vida mais difícil. Sente-se logo a pressão, a rispidez, a crispação e o escrutínio em cima de cada lance. Lá fora isso não acontece porque não há histórico. Nós aterramos num campeonato, num jogo qualquer europeu, na França, na Alemanha, na Moldávia, onde quer que seja, e as pessoas não nos conhecem. Depois, isto também aplica-se aos jogadores, que muitas vezes já tiveram vivências connosco, já têm uma vontade diferente connosco, também já foram expulsos e advertidos, e criam alguma pressão adicional que nós sabemos e estamos preparados para lidar, mas que não deixa de ser uma pressão, que lá fora não fazem. Depois é essa questão dos jogos serem a eliminar. A equipa está tão focada no resultado que não liga ao árbitro, não pode perder tempo com essa variável. Não há tempo a perder, não há luta pelo pontinho, a menos que sejam nas fases de grupos, mas há uma postura das equipas, e tu vês as equipas portuguesas, que, por exemplo, são muito faltosas cá em casa, e vão lá fora e fazem 7, 6, 8 faltas. Têm um comportamento completamente distinto. Muito mais amestradas, digamos assim, domesticadas, e muito mais vocacionadas para o respeito ao adversário, ao árbitro, e focadas no resultado. Isso facilita muito. E depois tu sabes que estás lá, não és incomodado na rua na véspera do jogo, estás livre no hotel onde estás em estágio, que ninguém vai te chatear a cabeça, nem vais receber telefonemas, nem vais ver notícias chatas em relação a ti, já ali de alguma perseguição. A língua é outra, portanto não tens aquela questão de ter lidar no campo com eles, portanto, estás à vontade, há uma língua padronizada que é o inglês, que é a língua da UEFA e da FIFA, e há muito respeito até pelo receio das penalizações, porque a UEFA e a FIFA não brincam para quem desrespeita o árbitro. E isso desincentiva muito os jogadores, adeptos, porque também são avisados pelos clubes, e dirigentes a se portarem muito mal, porque a castada é forte em termos financeiros e desportivos, e isso de alguma forma eu costumo dizer que às vezes a melhor prevenção é a punição. E aqui, convenhamos, há algum facilitismo nesse aspecto, portanto é quase um convite a bar aberto para a agressão verbal e por aí fora. E todos estes fatores fazem com que seja muito mais fácil arbitrar lá fora. Exato. Passamos ao vídeo-árbitro e o surgimento do vídeo-árbitro. Eu sei que tiveste na origem do vídeo-árbitro em Portugal. Conta-me essa história. Não, o vídeo-árbitro nasce de uma necessidade que a arbitragem identificou há muitos anos, não é? Que era a necessidade de ter mais olhos e de mais apoio. Lá está. Por força das tais barreiras, são 22 jogadores, é muita gente a correr no mesmo espaço, são muitas pessoas, muitos fatores de perturbação exterior, os bancos exaltados, o público a arremessar objetos, as luzes, o estado do relevado, que se pode deteriorar ou não, e isso afeta a concentração do árbitro. E percebeu-se que o árbitro e os seus assistentes sozinhos em campo eram poucos para este crescimento do futebol. Já havia 4, não é? Já havia 4, os 2 assistentes e o quarto árbitro, que agora tem outro papel mais interventivo, mas na altura era mais de gestão dos bancos apenas, mas é um papel também difícil. E o futebol hoje é uma indústria muito importante. Só um parênteses, não te esqueças do que vais dizer. Esse quarto árbitro é um papel difícil, mas pouca gente percebe o papel do quarto árbitro, suponho eu.
Não, é um papel Qual é difícil porque tem que lidar com dois bancos repletos de... Não é o BES, nem Não. São outros dois bancos. que têm que São se... dois bancos técnicos, neste Exato. caso, e que estão cheios de pessoas nervosas, exaltadas, ansiosas e, eventualmente, obviamente, boas pessoas, mas num stress Claro. competitivo muito alto e que lhe fazem a vida negra, basicamente. E ele tem que servir de Por escudo. isso é que ele está de preço. Não só. Hoje em dia já tem cor de rosa e tudo. Hoje em dia as cores já temos cores LGBT. É para amortizar mentalmente. Não, mas hoje em dia a questão da cor não é problema nenhum. Mas o que é engraçado é que ele, e não tem piada nenhuma, ele tem que fazer um tampão entre o comportamento exaltado dessas pessoas e o terreno de jogo para lhe poupar a isso. Depois tem as tarefas burocráticas das substituições, da gestão de jogadores lesionados, das trocas de bolas e também, hoje em dia, cada vez mais, porque há comunicação, um apoio direto ao árbitro, nomeadamente nas jogadas que acontecem na sua zona. Portanto, uma agressão, uma ação que o árbitro não vê, ele dá a indicação e o árbitro, obviamente, acata, regra geral, apesar de ter a última palavra, acaba por ser um assistente. Portanto, o papel é daqueles papéis invisíveis, mas muito ativo em termos de trabalho. E dizia-te, a videoarbitragem aparece por essa necessidade, portanto, de ter mais olhos. Aqui voltamos ao rugby. Voltamos, o rugby já tem isto há muitos anos. O rugby profissional, até o futebol americano também, e não só. O próprio ténis, a NBA hoje em dia, até o futsal já vai tendo. A tecnologia televisiva já está a entrar em grande no desporto, porque já se percebeu que é uma grande ajuda. Qual é que é o problema? O problema é que a tecnologia é fantástica, é um Ferrari, e estamos ainda a tentar descobrir quem tem unhas para o Ferrari. Portanto, ser árbitro em campo exige um conjunto de competências completamente diferentes do que ser árbitro em sala. Em sala tu não tens o cansaço físico, não tens a questão da perspectiva enviesada, não tens aquela pressão local de lidares diretamente com as pessoas, olhos nos olhos, quase no bafo, não é? Mas tens outras pressões. Por exemplo, eu tenho uma televisão e quando o árbitro diz-me o que é que se passou, eu tenho 20 segundos, 30 segundos, o mais rápido possível, que decidir, e estão 50 mil pessoas à espera no estádio e 1,5 milhão em casa ou 2 milhões, não é? E, portanto, é outra pressão. E já se percebeu, com estes anos iniciais, que nem todos os árbitros são bons videoárbitros. Porque requerem competências diferentes, porque comunicar é importante e às vezes na comunicação atrapalham-se. Porque é fundamental saber detectar infrações pela televisão. E tu podes não ter esta noção. Quer dizer o quê? Ou seja... É olhar para uma imagem televisiva e ver além dela. O que é muito difícil de fazer para o adepto comum, que é, eu vejo um contacto na televisão, ou uma causa e efeito, um puxão, eu vejo isto acontecer na televisão e um jogador a cair. Portanto, há aqui uma causa e efeito, há um possível agarrão e uma queda, penalti, falta. Mas em campo, muitas vezes isto não é falta, é um contacto que é aceitável. A dinâmica do jogo permite este tipo de contactos. O vídeo-arte com qualidade tem que filtrar aquilo que vê na imagem, e pensar como se estivesse em campo. Se fizesse isto em slow motion... Vês uma camisola esticada e vês um jogador a cair, é um puxão do outro mundo. Se calhar em campo, não te perturbei rigorosamente nada. Não te fiz falta nenhuma. Toque-te nas costas, não te empurrei, toquei-te nas costas. Mas na televisão, se calhar, aquilo vai dar uma propensão. Aliás, não é à toa que há muitos mais penaltis depois da videoarbitragem ser introduzida. Porque ficou muito mecanizada a decisão. Ficou muito marcado no último campeonato do mundo. O último foi da Europa. Não, eu estou a falar do mundo, e se calhar da Europa, mas do mundo, o último campeonato do mundo, houve muitos penaltis. Sim, nesse sim. O da Europa correu muito bem. Houve muitas decisões milimétricas, houve muitas decisões de escrutínio televisivo, em que nós dizemos, a imagem defende a decisão, ok, mas será que o futebol é isto que espera? Será que o jogo jogado, que é um jogo que permite contacto, aceita um lance destes como faltoso? Será que isto não é injusto? E nós estamos nesta fase difícil de calibrar a verdade tecnológica da verdade do campo. E de facto não é fácil. E portanto temos que ter árbitros formados para a vídeo... Claramente. Temos que arranjar um quadro de vídeo-árbitros que não sejam árbitros e que comecem a ficar formados na análise dos lances via imagens televisivas. Ou seja, exatamente. Ou seja, que é completamente diferente. E eu que sou hoje comentador, como tu sabes, de arbitragem em desporto, tenho há muitos lances em que eu tenho dificuldades. Porque eu de facto vejo lances subjetivos, como é óbvio, factuais, toda a gente sabe e não precisam de ninguém para explicá-los. Se ter um soco nos cornos... Exatamente. É uma agressão, é vermelho, é penalti, é o que quer que seja.
Portanto, para isso não precisa de um ex-árbitro. Agora, são os lances subjetivos que deixam mais dúvidas nos adeptos e que nunca serão consensuais, depende da cor. Como A mão, se não for muito evidente, o o toque nas costas em que o jogador cai, o canto em que de repente há 4 ou 5 casais agarrados, quem é que fez falta? casais, E é preciso. São coisa casais. homossexual. Não é, mas são casais, andam ali na marcação uns aos outros e para o ar tem uma grande dificuldade. Então, esse é um dos lances em que as pessoas acham que nós vemos o que a câmara mostra. E nós estamos a olhar para 10 ou 15 gajos à nossa frente e a ver se temos sorte no foco. Porque basta olhar para o casal da frente e os de trás agarraram-se e aquilo que é um escândalo na imagem televisiva, eu não vi. Lamento, mas não vi. E, portanto, a videoarbitragem pode ajudar muito nisso. Agora, ainda está muito fechado um protocolo apertado, em que só mata tudo o que for óbvio e muito evidente. E ainda temos visto muitos erros cometidos, quer por defeito, que não são assinalados lances em que nós, adeptos comuns, dizemos, pá, isto tem que ser falta. Não é? E lá está, tem todo o cheiro. O futebol espera que isto seja falta. Quer por excesso, quando são muito rigorosos em lances que nós dizemos, pá, se calhar isto não estava, justificava-se sem punição. Mas pronto, mas não há, o futebol é um jogo muito subjetivo, é muito difícil de Sim, mas isso chegar é lá. como a vida, ou seja, há sempre uma subjetividade e nós temos aqui um programa com um juiz, ou seja, em que fala também da parte subjetiva da análise de um juiz, porque senão havia recursos. É muito semelhante, com as devidas distâncias, essa carreira do juiz. Não havia recursos. Claro. Está. E atenção, é como tu dizes, ele tem a lei, tem tempo para estudar, tem o processo, tem o conhecimento da regra, E ouve as assim- pessoas e mesmo assim toma uma decisão que subjetiva. pode ser errada. E há uma lei muito interessante em qualquer parte da justiça, seja no futebol, que é do bom senso. O que é que isto quer dizer? É uma das coisas que mais falta aos árbitros desta geração. E não é porque sejam insensatos, é porque não são, pelo contrário, é porque não sabem aplicar o bom senso na sua função. E isto também requer alguma experiência. Eu reconheço que ao longo da minha carreira fui melhorando nesse aspecto. Porque nós, quando acabamos um curso qualquer, um recém-licenciado é um entusiasmado com o livro debaixo do braço que não sabe a mínima o que é que eu espero no mercado de trabalho. E quando entra no seu mercado de trabalho, se calhar não vai ser um profissional com a qualidade que será 10 anos depois. Tem que ter rotinas, tem que ter vivências, tem que ter experiências, tem que errar muito para acertar. O bom senso é tu chegares a um ponto em que tu percebes que arbitrar um jogo não é apitar um jogo. Apitar é para qualquer um. Tu pegas num apito e hoje consegues ver alguma falta e superar o apito. Eu apitava tudo. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu, por mim, fazia aquilo Tudo. um samba. Festival de apito. Exato. Mas arbitrar é uma arte que implica conhecer o jogador, conhecer as suas emoções, conhecer o seu estado de espírito. Isso é um trabalho que se faz preparatório. É muito grande, ao nível daqueles que as equipas fazem em O relação aos árbitro, adversários. antes de entrar em campo ou de ir apitar determinado jogo, já sabe, ou seja, pá, este gajo tem mania de se mandar assim. Sabe tudo, a nível profissional, sabe, e não é só do individual, sabe acima de tudo da equipa. As preparações são tão bem feitas que, para teres uma ideia, vão ao pormenor do estado do relevado, do histórico de rivalidade entre as equipas. O relevado pode estar a ser propenso a quedas, pesado, chuvoso. Pode ser confundido com uma falta. Claro, ou pode estar mais pesado, o que implica que os jogadores vão jogar mais por alto, jogo mais direto, o que implica que existam mais faltas na zona superior do corpo, cotoveladas e agarrões. Portanto, é preciso ler isto tudo. A forma como as equipas defendem e atacam, e batem bolas paradas, o jogador mais rápido, o jogador mais tecnicista, mais chato. E se tu conheceres isto tudo, ainda que em teoria, tu estás preparado para algumas coisas que possam acontecer durante o jogo. As equipas fazem exatamente o mesmo quando estudam um adversário. Tentam antecipar para não serem apanhadas desprevenidas. E, portanto, essa questão do bom senso, se a lei fosse muito objetiva, e estou a falar da lei do futebol como podia estar a falar da justiça no sentido civil. Um árbitro que de repente começa a mostrar cartões amarelos logo, ou seja, essa falta é para cartão amarelo, não é? E o árbitro mostra logo o cartão amarelo. Ou seja, o bom senso permite-lhe, seja bom, é para cartão amarelo, mas calma, vou dar aqui um pré-aviso a este. O bom senso é, eu faço a gestão... Se começarmos a ser tão rigorosos, de repente não há equipas para jogar até ao final do jogo. Vamos tentar aqui compartimentalizar essa tua ideia, que é importante até para esclarecer. Se o lance é para cartão, é para cartão. Ponto. Ou seja, se não há dúvida nenhuma que uma determinada entrada de um jogador sobre o adversário justifica o amarelo ou vermelho, ele tem que ser mostrado no primeiro segundo de jogo ou no último.
A gestão da sensatez é nos lances dúbios. Dou ou não dou? A lei dá-me margem para não dar ou para dar. E se dá, o princípio é não dês. Ou seja, entre não dar cartão e dar cartão, não dês. Entre dar amarelo e dar vermelho, se o lance permitir a interpretação, atenção, dás amarelo. Entre marcar um penalti e não marcar, se tiveres dúvidas, não marcas. Entre marcar um fora de jogo e não marcares, se tiveres dúvidas, não marcas. O princípio é o da não punição, ou da punição mais leve. E às vezes, em lances que tu percebes que são de fronteira, pá, se calhar, quando há uma decisão acima, as pessoas reagem como, foi demasiado. Pareceu, por exemplo, os vermelhos. Pareceu excessivo. E nós todos sentimos um pouco isto. Portanto, um bom árbitro consegue olhar para os lances, repito, de fronteira, ok? E dizer, eu vou por baixo. Mas consegue ser preventivo com os jogadores. Consegue evitar com que as situações aconteçam, porque anda sempre em cima deles a falar. Não faças falta, cuidado, estou a ver-te, estou aqui, olha as mãos, olha os pés. E este parece que não, mas coloca os jogadores sob vigilância no seu subconsciente e eles evitam as entradas mais duras. Por isso é que há árbitros dão 3, 4 cartões em média e há outros dão 10 ou 15. O preventivo dá muito menos cartões e mostra muito menos faltas. E has de reparar nesse pormenor, porque são mais proativos durante o jogo. E isso é fundamental, no bom senso. Há um árbitro que ficou na retina, que era o Colina. Parecia um árbitro que os jogadores entravam em campo e baixavam logo a bola. Ou seja, consegues logo... responder-me porquê? Não consegues? Qual é o primeiro aspecto que tu me dizes que fazia com que isso acontecesse? Tu disseste agora. A postura dele, a imagem não parecia, não era arrogante, porque pode haver árbitros que possam parecer. Mas era a imagem segura. Era a imagem segura. Uma imagem segura, nem robotizada quase. Ou seja, como dizia Aristóteles, estava ali no meio entre. Bom, é melhor não abrir a boca, mas ele não dizia isso, ou seja, suponho eu. Não, o Colina é uma das pessoas, é um dos árbitros e era um árbitro que, eu lembro uma frase dele que dizia, ou seja, nunca tentes, psicologicamente parecia um árbitro muito bem, e isto é questão da psicologia na arbitragem, fundamental. Fundamental. Mas por portas travessas, não sei quais, ou seja, aquele árbitro dizia a certa altura, ou seja, nunca compensa um erro com outro. Ou seja, e isso acontece muitas vezes, e não quer dizer que o árbitro esteja a fazer de propósito, ou seja, que eu cometi aqui um erro, agora vou compensar para a outra equipa. Isso é fraqueza de espírito, não é? Ou seja, não é a parte psicológica. Pois, mas de uma pessoa que é fraca de personalidade, porque não pode pensar nisso. E quando foi do Colina, lembrei-me. Não, mas o aspecto do Colina, era isso que estava a tentar dizer há pouco, quase que te interrompi, é que o Colina, que era um árbitro de grande qualidade, também falhava penaltis. Também errava. Também dava mal cartões, incluindo há um jogo, aquele árbitro pensou do Porto, que lhe correu francamente mal. Isto para dizer o quê? Parte da respeitabilidade que ele obteve do mundo do futebol, que é merecidíssima, atenção, foi fruto da imagem que ele conseguiu cultivar de respeito. A imagem é fundamental para vender credibilidade. Em qualquer atividade da vida, mas no futebol muito mais. Se tu tens um ar de baixinho, gordo, com ar de quem bebe uns copos à sexta-feira, ele não é respeitado em campo. Ou seja, ele não é respeitado pelos dirigentes nem pelos jogadores. Mas ele não era um Brad Pitt. Mas tinha uma imagem que impunha respeito. Ele era careca, completamente careca, alto, magro. E tinha aqueles olhos. Aqueles olhos assim esbugalhados, não é? Um gajo metia-se logo debaixo da relva. E ele impunha respeito pela presença. Portanto, ele entrava num sítio, ainda hoje acontece isso, pela vida da arbitragem. Não era. Há árbitros que entram em campo, parece que são vaidosos. É modo defensivo. É um modo de defesa. Mas o Colina entrava numa sala cheia de 200 pessoas e não dizia uma palavra e elas calavam-se de imediato. Que acho que isto diz tudo sobre o que é a liderança e o que é a presença e o que é a imagem. E, portanto, ele beneficiou muito dessa e teve um mérito de construir essa imagem para ajudar a cumprir a sua função. E por isso é que teve a carreira fantástica que teve, porque obviamente também tinha muita qualidade no processo de decisão. E depois lançaste outra questão a propósito de falarmos do Colina e depois mudaste, agora perdi-me no raciocínio. Não, eu estava a falar, ou seja, do posicionamento, ou seja, da forma como o árbitro, estávamos a falar da lei do bom senso, como é óbvio, e lembrei-me do Colina, nunca compensa um erro. Exatamente, a questão de compensar.
É um erro crasso, não é? Em vez de cometeres um, cometes dois. Pior, cometes dois, sendo que um é por pequenez de espírito, não é? E, portanto, e nós tivemos vários momentos, eu tive vários momentos na carreira em que percebi que errei. Pá, e as instruções que a equipa tem todas nesse momento é puxa-me para cima, vamos embora, vamos em frente, mas não cometas mais erros porque vais ter um a somar ao outro, não é? E, portanto, a ideia é, esquece, já passou, já não podes fazer nada, vamos fazer um resto do jogo fantástico para tentar compensar esta falha. E isto pegado com a formação, por exemplo, um professor, eu não engulo esta coisa de um professor só por ter um curso superior, é um professor. Ou seja, um professor precisa de uma formação específica para ser professor. Se eu for professor de Química, não basta ter o curso de Química. Posso ser um químico extraordinário, mas não tenho jeito nenhum para dar aulas. Um árbitro também tem que ter, ou seja, pode ter toda a formação toda técnica, mas a formação psicológica. Ou seja, esta coisa de, a certa altura, que se passa no inconsciente, que é uma coisa brutal. Freud explica, e não só, que é, se eu vou marcar um penalti a favor de uma equipa grande ou a favor de uma equipa pequena, isso não quer dizer que seja propositado, muitas vezes, mas não haverá uma falta, ou seja, um árbitro entra num campo a pensar que está a apitar um jogo, ou lembra-se que está a apitar o Benfica, o Sporting. Não, isso também tem a ver com a experiência, lá está, Paulo. Quantos mais jogos, quantos mais quilómetros tu cumpriste enquanto árbitro, mais à vontade tu estás em qualquer estádio. Eu lembro-me que no meu bloco de notas, quando tinha que escrever os cartões, eu nunca ponho o nome das equipas, ponho a cor dos equipamentos. E, portanto, aos 4 minutos, cartão amarelo para o número 5 de vermelho, aos 7 minutos, cartão amarelo para o número 4 de azul. É irrelevante. E nós, quando falávamos entre nós, equipa, árbitros assistentes e quarto árbitro, para dizer para quem quer a bola, é para o azul ou é para o vermelho. Portanto, até aí eu afastava o processo o mais que podia em termos subconsciente. Ou seja, eu não estava a arbitrar equipas, eu estava a arbitrar cores. Eu não estava a arbitrar nomes de jogadores, eu estava a arbitrar números. O 4, o 5, o 6. Ou seja, nós conseguimos distanciar-nos mesmo disso, acredita? Agora, há de facto, como é em todas as atividades, inclusive nos próprios jogadores e treinadores, há pessoas com personalidades diferentes, umas mais vulneráveis, umas menos vulneráveis. Acho que devia haver um trabalho melhor a esse nível em termos emocionais, em termos psicológicos. Assim, quando o árbitro, por exemplo, tem um jogo de merda, que correu de mal, como o Seferovic não marcou o gol aqui, ou o outro não marcou o gol ali, tantos. Falhou. Vocês depois fecham-se ali na terapia de grupo, é feita como dentro... É mal feita. É mal feita, porque é feita como era feita há 40 anos. Não mudou. O mundo mudou, o futebol evoluiu, a vida evoluiu, e hoje, em pleno século XXI, em 2021, tu continuas a ter o mesmo tratamento nessa matéria que tinhas há 40 anos, que é carpir as mágoas para dentro, pôr na jarra, ficas um jogo ou dois sem fazer nada. Não lês jornais, não falas, não comunicas, não explicas, não esclareces. Não é pedir desculpa, porque ninguém deve pedir desculpa pelo algo que não fez de propósito, mas é reconhecer o erro, que é diferente. E ter a humildade de dizer, houve um erro, eu falhei, eu devia ter feito isto, isto e isto, e explicar porquê, esclarecer as pessoas. Sabes que as pessoas só desconfiam do que não conhecem. E quanto mais abertos forem os processos e transparentes, menos suspeitas há. Podes não gostar, podes criticar, mas deixas de ter um argumento para desconfiar. Porque tu conheces o processo, ele está às claras, não é? Tu sabes como é que é feito, tu sabes como é que se processa e, portanto, não é um mundo escondido. A arbitragem continua a ser, por exclusiva responsabilidade própria, um mundo de tartarugas que põe-se dentro da carapuça quando as coisas correm mal. E é pena, porque tem muitos meios agora para comunicar, para esclarecer, para explicar, para humanizar o erro e não os usa. Na minha opinião, de forma errada. Dá, como qualquer maçonaria instantânea, dá aso a muita especulação. Dá. Negativa sempre. E repito, porque o árbitro também chora, o árbitro tem família, o árbitro... Também tem contentores de lixo ao pé de casa. Tem contentores de lixo. Também tem carro. O árbitro, quando entra em campo, está sob pressão e quer fazer o melhor. E muitas pessoas dizem, este árbitro é do Benfica, ou é do Sporting. Bom, hoje temos o Ruben Amorim, que estão trocados. Tens um Ruben que é do Benfica, tens um Jorge que é do Sporting e que são profissionais a fazer o trabalho. Não estou a ver o Ruben Amorim a jogar com o Benfica e a perder de propósito. E a pôr a equipa de iniciados
para jogar com o Benfica para perder de propósito, nem vice-versa. Mas se calhar porque os clubes ainda comunicam mais e as pessoas confiam mais naquilo que vêm. E a arbitragem comunica tão mal que ainda há esse estigma de que se tu és do Benfica, das duas uma. Ou vais prejudicar de propósito para mostrar que é sério, ou vais beneficiar bastante. E há este estigma como se um profissional qualquer não tivesse o direito a ter escolhas pessoais. Não, mas também não se perde um bocado essa coisa de ser do Benfica ou do Sporting quando se está dentro do meio. Ou seja, perde-se completamente. Mas as pessoas não vale a pena explicar isso às pessoas, não percebem. Não vale a pena. Não, quando digo não vale a pena, não. Eu já tentei fazê-lo várias vezes. Ele diz que não vale a pena, mas eu digo que vale a pena. Mas eu não me expliquei bem. O que eu queria dizer é que eu já tentei várias vezes e psicologicamente não funciona, não tem... Os árbitros, eu comecei o curso aos 18 anos, Paulo. Eu tinha orientação sexual definida, eu tinha partido político definido, gostava mais de carne ou de peixe, era mais de carne. Portanto, tinha as minhas preferências definidas. Era católico, quase por imposição dos pais, mas mantive-me católico por opção. Quer dizer, eu não tenho culpa de ser gente como a gente, não é? Quer dizer, eu tenho as minhas opções. Obviamente tinha clube, que é o tal clube que vem da família, que tu nasces, és aquele clube, não é? Agora, quando tu és um profissional e desempenhas uma função, a última coisa que tu te lembras é o clube. Tal como o jogador que faz a formação toda num clube e amanhã vai para o adversário marcar o gol que dá o campeonato. E já aconteceu. E já foi insultado por causa disso. Renegado, cuspiste no prato. As pessoas ainda não perceberam que não tem nada a ver. O Marcelo Rebelo de Sousa é do PSD, mas é o presidente de todos os portugueses, espero eu. Quer dizer, hoje em dia põe-se tudo em causa por causa dessas simpatias. Não se põe essas pessoas em causa, e bem. E não se põe o Ruben, não se põe o Jorge, e bem, mal de nós. E não se põe muitos jogadores da seleção que jogam juntos numa equipa e quando estão nos campeonatos andam a dar porrada forte e feia uns nos outros, mas depois respeitam-se, porque aquilo é jogo. O que eu te quero dizer é que este estigma só não desaparece mais ainda em relação aos árbitros, porque a arbitragem também não se predispôs a explicá-lo e a esclarecê-lo mais vezes. Acho que aí somos muito culpados. Mas também há uma parte psicológica da psique que só para quem não está lá é que não entende, e que não está lá é a maior parte das pessoas. Ou seja, quando alguém é formado no Sporting, por exemplo, lembro agora do Paulo Futre. O Paulo Futre acho que deve ser de todos os clubes. Ele diz que é do Sporting, é do Atlético de Madrid, mas também do Porto. E também jogou no Benfica. E do Benfica. Portanto... Sim, mas o caso do Paulo até assume o clube. Mas a questão é... essa questão... É do Sporting, sim, mas perde-se, sim, dilui-se muito. E assume que é do Atlético de Madrid. Certo. Ou seja, eu não estou a pôr em causa que ele tenha essa simpatia toda e seja difícil ver se o Futebol do Porto vai ganhar o Atlético de Madrid ou coisas assim do género. Aquilo que hoje, e psicologicamente, posso garantir que está estudado, é que não há esse fanatismo. Não há de todo. Ou seja, vai-se diluindo. Olha, no meu caso, nunca houve fanatismo. Exatamente. Houve gosto, simpatia. Mas depois tu entras lá dentro, tu arbitras jogos dessa equipa nos vários escalões, até chegar aos profissionais, arbitras dos seus adversários, conheces como é que funciona o futebol por dentro e por fora. Portanto, eu estive 19 anos em alta competição, tive esse privilégio e essa sorte. E o que não me faltam são conhecimento de situações de jogo, umas mais bonitas, umas menos bonitas, umas mais claras, umas menos claras, situações à volta do jogo, comportamentos fora do terreno de jogo, nos balneários, maus comportamentos, más condutas de pessoas que tu admiravas e que te desiludiste bastante, outras que tu não conhecias e que ficaste muito impressionado pela positiva. E tudo isso vai diluindo essa simpatia. E, portanto, com muita pena minha hoje, eu devo dizer que sou um grande fã da seleção, porque é o clube de todos nós, mas que perdi completamente o gosto por ver o clube que gostava, por exemplo. Aliás, eram dois, porque eram também da minha terra. Eu sou sempre adepto do clube que ganha o campeonato. É uma boa opção. Celebras sempre no final da época? Sempre. Abro uma garrafa de champanhe ou de vinho tinto e celebro. Mas olha que quem ganha sempre é sempre quem merece. Porque esta é uma prova de continuidade, é uma prova de... Não, isso é outra questão que se perde muito, e é muito não é só de Portugal, julgo que é dos países do sul da Europa. E também sul-americanos. E sul-americanos, então. Ainda mais. Ou seja, porque essa cultura não existe nos países da Alemanha, Inglaterra... E mais nórdicos, por exemplo. Mais nórdicos, etc. Os grandes escândalos do futebol... Foi em Itália, há uns anos atrás, aliás, a Juventus chegou a descer. E Grécia, Espanha, e Chipre, e Turquias, Chipres, Argentinas, Méxicos, por aí fora. E por aí dentro.
Voltando ao vídeo-árbitro, hoje, o vídeo-árbitro hoje tem mais poderes que um árbitro, ou o árbitro continua a ser o juiz que tem a última palavra? Porque eu, a determinada altura, vejo situações em que o árbitro ouve o vídeo-árbitro. Não, o vídeo-árbitro é um assistente, Ou seja, tal como o árbitro assistente. é o vídeo-árbitro que intervém, ou as duas coisas, ou o árbitro pede ao vídeo-árbitro que intervém. Não. Ou as duas coisas. O árbitro está obrigado a atuar como se não houvesse vídeo-árbitro. Esta é a regra. Ou seja, apita como sempre apitaste. Se por acaso cometeres um erro grave dentro de 4 erros que o protocolo prevê, um erro grave e evidente nas imagens, eu vou-te ajudar. E vou dizer-te, olha, que tu enganaste no teu raciocínio. O árbitro não pode esperar pelo vídeo-árbitro para tomar uma decisão. Por exemplo, uma queda na área, a bola saiu, ele calma, que vai ser penalti ou não. O árbitro tem que tomar a decisão. Ou marco ou não marco. Ou assinalo ou não assinalo. E depois tem um paraquedas que me vai ajudar se eu falhar. E é aí que o vídeo-árbitro entra. Portanto, há 4 situações que estão protocoladas, só pode entrar nessas 4, e se o erro em campo for absolutamente evidente. Se for um lance dúbio, ou um lance que gere outras interpretações, o vídeo-árbitro não deve intervir. Ou seja, o princípio básico da introdução da tecnologia é evitar erros grosseiros, como a mão de Deus e por aí fora. O gol do Maradona. A mano de Deus. Que hoje faz anos que morreu, curiosamente. Faz anos que morreu. Bem, não vou dizer o que estava a pensar. A arbitragem em Portugal hoje, não estou só a falar da arbitragem e da qualidade dos árbitros, que não seremos grandes juízes, não sei, mas o futuro. Ou seja, para além de hoje, como é que vemos a arbitragem em Portugal? Temos melhores árbitros, as coisas estão melhores, independentemente de toda a gente. Sim, da opinião pública é habitual. É o costume. Portanto, a culpa é do árbitro, a culpa é do árbitro. Às vezes é, mas não é sempre só do árbitro. A culpa é do árbitro, mas isso não se vê em Inglaterra, não se vê onde também há uma determinada indústria. Sim, o árbitro vai errar e vimos erros, por exemplo, no Portugal-Sérvia, ou Sérvia-Portugal, o Ronaldo marca um gol, coisa com lá 2 metros. No Inglaterra, em 66, Sim. E vejo muito em grandes campeonatos, vezes erros claríssimos a acontecerem. Exatamente. Paulo, é tudo uma questão mesmo cultural, sabes? Porque se as pessoas conseguirem distanciar-se da paixão que têm pelo seu clube e olharem para este fenómeno todo do futebol com alguma distância, e se pararem para respirar e para fazer esta análise séria, vão perceber que há 3 agentes desportivos dentro do relevado, em campo. Há os árbitros, os jogadores e os treinadores, os elementos dos bancos técnicos, que são os que têm intervenção direta no jogo. Depois há dirigentes e por aí fora, e estão todos cá fora. Trabalho importante, mas indireto. No campo são 3. Todos falham. Todos falham. O Seferovic ontem, no jogo que nós vimos, tem um erro que acontece muito raramente, mas que aconteceu. E, portanto, ele não é corrupto por causa disso. O Breno Ruiz, há uns anos no campeonato, no Sporting, Benfica Sporting. O Evanilson do Porto, aqui há uma semana ou 2, no lance de baliza aberta. Provavelmente o adepto esta até eu marcava. Certo, de olhos fechados. Mas eu agora tive o cuidado de buscar 3 exemplos das 3 grandes, que é para não ser depois conotado com parcialidades. Não, essa do Sporting Benfica. Foi um lance decisivo no último minuto, no prolongamento. Foi em frente à baliza. Foi. Mas acontece, Paulo, acontece literalmente aos melhores. E se calhar marcava sem querer. Mas sem querer, bastava fazer este pino. A bola batia e entrava. O Breno Ruiz, não é? Foi o Breno Ruiz, que era um craque e que sempre fez uma carreira fantástica. Portanto, nós estamos a falar de profissionais fantásticos, de jogadores que já deram muito às suas equipas, que raramente falham, mas falham. O melhor dos treinadores, às vezes monta mal a equipa. Faz a substituição na hora errada. É uma coisa mais invisível, só que é mais quem percebe mais tática é que percebe. Claro. Mas tem um impacto direto no jogo, porque foi menos usado, porque mexeu mal na equipa, porque não mexeu bem no início, porque fez a opção no momento errado, porque arriscou e não devia ter arriscado, vice-versa. Portanto, até os treinadores, até os dirigentes cá para nós, que têm muito mais tempo como o juiz para decidir cá fora, fazem contratações péssimas. Erram. Bluffs autênticos. Correu mal. Gastaram o dinheiro do clube. Portanto, no futebol toda a gente erra. O árbitro erra. E, obviamente, quem é mais competente erra menos. Quem é menos competente, o craque, falha menos. O Messi falha menos e o Ronaldo.
O Ronaldo à frente da baliza falha muito pouco. Quando ele falha é notícia. Porque ele não falha. Ele é mesmo muito bom. Mas há avançados bons, que são menos competentes que o Ronaldo, como o Seferovic, que falham mais. O que é que eu quero dizer com isto? A forma como nós olhamos para o erro do árbitro é sempre persecutória. É de propósito. É corrupto. É corrupto, é malandro, ladrão, são cabrão. fartos de nos empurrar contra... E os clubes Aliás, alimentam... vocês estão habituados. Vocês não, que já não estavam. Eu continuo habituado. Mas Ainda sou mimado, com os comentários que fazes. Sim, claro. Se a determinada altura faz um comentário a dizer que este. Se é para a esquerda, leva da direita. Se este penalti é a favor do Porto, Claro. leva dos outros. Se é a favor do Benfica, leva dos outros. Vês Se é como a tu favor do sabes. Sporting, leva dos outros. Portanto, estás sempre ao Mas lado. levo toda a gente o que é bom sinal. Gostas de massagens, portanto. Gosto. Isso é, Tripartidas. E, exatamente. portanto, levo todo o lado é bom sinal. Só pode ser bom sinal. Se levasse só de um lado é que era mais chato. Exato. Agora, deixa-me dizer-te que nós temos uma visão muito pobre do futebol em relação a esta cultura desportiva que falta. Quando tu vais para os nórdicos, eles também insultam durante o jogo e mandam umas bocas, e os ingleses também, e assobiam, mas depois acabou. Não acabou ali. Desabafaram, esbracejaram, fuck off, não é? E os treinadores também passam-se e levantam-se, não são santos nenhuns. Pá, mas acaba o jogo, acabou. Tens a tal bolha que eu falava, do aceitável. Já expandiste tudo, já libertaste, já mandaste cá para fora o facto de não usar as calças lá em casa. Pronto, estás bem, já passou. Pá, e ninguém fala de... A Inglaterra não tem um jornal desportivo que seja. Não, nós temos 3, exato. E só têm o melhor futebol do mundo. Não têm um jornal desportivo. Não precisam. Sim, porque só tem não, editoriais. tem editoriais nos jornalistas, não é? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há qualquer coisa distorcida nesta nossa forma de ver futebol e que é muito alimentada pela imprensa, que tem que sobreviver à custa disto, não é? Infelizmente, tantas vezes violando o seu dever deontológico de informar, para informar mal e para desinformar. E também dos clubes, que muitas vezes lhes dá jeito este choradinho todo, porque canaliza as atenções para aquilo que não é importante. E desvia os erros próprios de gestão e por aí fora. E nós todos comemos isto tudo, a rir, e achamos que isto é fantástico. E mesmo aqueles que conseguem distanciar-se hoje e dizer que, de facto é assim, amanhã no penalti que vem, que sejam prejudicados, esquecem logo isto. E pronto, e é como é. Voltando à pergunta, estamos a terminar, mas de qualquer das formas, gostava... Como é que estamos com novos árbitros? Malta nova quer ser árbitro. E as árbitras no futuro? Olha, vê a arbitragem como mais um plantel no campeonato. Se as apitassem mais, a coisa seria mais respeituosa, mais respeitosa. Aí não me parece. Respeituosa não existe, Paulo. Mas respeitosa não, existe. Eu sei mas é uma boa palavra bem inventada agora. Eu gostei. Eu sei, eu gostei. É um neologismo que eu criei agora. Respeituosa. Tínhamos que acabar em grande, não é? Porque vem do inglês. Do respeito. O respeito como deve ser. As árbitras. As árbitras não são tão respeitadas como deviam. Mas, por outro lado, porque a igualdade de género que deve prevalecer, e bem, são tão insultadas como os árbitros. E, portanto, faz parte do jogo, e o jogo é que está mal. Agora, têm cada vez mais aparecido com frequência. Têm muita qualidade, algumas delas. E devem ascender aos quadros principais, desde que mostrem que têm mérito. E, portanto, deixemos a questão do género de lado e falemos apenas de meritocracia, esquecendo-se a homem ou mulher. Estava a meter-me contigo. Em relação aos árbitros, esses não respeituosos, mas respeitados, ou seja, o que é que está a acontecer em Portugal para a formação de novos árbitros? É difícil recrutar. Ainda é difícil. É como os padres agora? É como os padres? Como assim? Os padres. Os padres, percebi dizer os pares, não estava a perceber. Não, os padres. É difícil porque eles veem este mundo. É do implante, essa coisa não. Eles veem este mundo, assim, este espectro do flow profissional, que é cinzentismo e pessoas a mandar bocas e a suspeitar. E até os pais deles, que eles são miúdos de 14, 15, 16 anos. Eles oferecem o carro e ficam com o carro riscado logo. Por exemplo, não querem que eles passem por isto, percebes? Agora, e portanto torna-se difícil recrutar, o que é pena, porque quanto mais quantidade, mais opção tu tens para escolher os melhores. Quando não tens muita quantidade, tens de contentar com o que tens. Não há muita quantidade. Não. Há menos de 5 mil árbitros no ativo em Portugal para uma necessidade mínima de 10 mil. Como é que está a formação de um árbitro? Por exemplo, um miúdo que quer ser árbitro? Há cursos que são dados. dados. Essa coisa pela cabeça, porque gosta de ser ofendido, sei lá. Não digas isso, que vamos lá agora cativar a malta para a arbitragem. Mas ser árbitro é um curso muito bonito. É uma forma diferente de estar no futebol. Não é para ser ofendido. Deixa-me fazer agora publicidade. Não, desculpem lá. Isto é para pôr esta coisa na ordem.
É preciso ter coragem. Tomates, bolos, ok, miúdos? Vamos lá para a E arbitragem. meninas. E meninas. Meninos e meninas. Claro, Elas também devem vir para a arbitragem. As meninas têm que ir aos bolos. Como é que se capta? É isto, é tentar dizer aos pais, por exemplo, olha, eu não conheço nenhum jovem árbitro que seja delinquente, que seja alcoólico Isso aí. ou toxicodependente. E, portanto, numa idade de influências perigosa, em que eles podem ir para ali ou para ali, a arbitragem é uma boa escola de virtudes. É uma escola de virtudes, aliás. Agora sou eu que tive que ir na redundância. Ou seja, tu tens hábitos de treino, de trabalho em equipa, responsabilidade em relação aos jogos, ao compromisso com o equipamento, com os horários, com os testes que têm que fazer escritos e físicos, que são feitos com frequência, com esta coisa de ter o poder para decidir e fazer justiça em campo, e tu estás a passar aos miúdos um conjunto de valores muito importante para a sua vida, para a sua estrutura emocional e pessoal. E, portanto, isto é um bom apelo. Depois é a questão da carreira. Hoje em dia, na Primeira Liga, já se ganha muito dinheiro. E como internacional ainda mais. E, portanto, e se calhar com um quadro de video-árbitros no futuro ainda mais opções. Portanto, a arbitragem hoje também já é uma carreira E é boa a esse nível. É uma pedra de toque, são fundações essenciais para tornar o futebol ainda muito melhor. Ou seja, muito melhor. Um princípio básico, não há jogo sem árbitro. Sem grandes árbitros, não há grande jogo. É verdade, sem dúvida nenhuma. Mas não há jogo sem árbitro, Paulo. Há jogo sem jogadores, podem começar só com 7. Há jogo sem treinador. Há jogo sem adeptos. Não há jogo sem árbitro. E, portanto, já que é uma realidade inevitável... E agora, defendendo a causa, sendo advogado do diabo de mim próprio, quer dizer, faz muito pior às crianças que os pais queiram que elas sejam Cristianos Ronaldos, Messi, sem dúvida, aos 7 anos, e chegam à adolescência e percebem que Cristianos Ronaldos, Messi, Eusébios, Maradonas, enfim, sai um como aos espermatozoides e depois rebentam com a vida de uma criança. É verdade. E tem efeitos psicológicos devastadores. E há estudos sobre isso. Da questão da gestão de expectativas. Quando, em relação à arbitragem, não há esse perigo, porque há sempre fazem sempre uma carreira. Nem fazem sempre uma carreira. Podem continuar os seus estudos, acabam, seja em direito, seja... Certo. Nós temos muitos árbitros licenciados. E, portanto, há sempre uma carreira, mas também há sempre a alternativa para uma carreira e é muito mais formativa. E é uma forma de estar no futebol. É mais muito formativa, porque não se está à espera só da fama deste mundo líquido. Pelo contrário. Descrição, distância do mediatismo e um princípio nobre que é o da justiça. Então, se querem fazer dos vossos filhos homens e mulheres, pensem nisso. És o maior. Não, o maior não. O maior és tu. Bom, ficamos por aqui hoje. Para a semana voltamos. Não se esqueçam de pôr lá essa coisa que eu não peço a ninguém, que é o like, ou o gosto. E subscrever o canal. Subscrever o canal. Obrigado. E partilhar nas redes sociais. Até para a semana. It's a wrap. That's all, folks.